Fala pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui agora falando sobre arquitetura de escolhas. O que é arquitetura de escolhas? O que é um arquiteto de escolhas? O arquiteto de escolhas nada mais é do que a pessoa responsável de organizar o contexto no qual as pessoas tomam decisões. Por exemplo, se você trabalha numa escola, a pessoa que trabalha numa escola na cantina ali, ela é responsável por organizar, por escolher quais itens vão ficar na frente, quais salgados vão ficar na frente, quais, sei lá, comida saudável, comida que é mais cara para vender mais e tal. Ela decide quais vão ficar mais à vista do aluno. E essa forma de organizar a comida tem um efeito nas escolhas das pessoas. A forma como as pessoas organizam, eles fizeram um experimento a respeito disso para fazer as crianças comerem mais comida saudável, e eles simplesmente organizaram de forma que a comida saudável estivesse mais próxima do olho das crianças, mais próxima ali das crianças, porque para você escolher um pedido que você não consegue, uma coisa que você não consegue ver de forma direta, você gasta mais energia mental. E como eu já expliquei várias vezes, o ser humano preza pelo conforto cognitivo, conforto mental. Ele não quer pensar tanto, ele quer agir. Às vezes até sem pensar. Então isso aumentou o consumo de alimentos saudáveis aí na escola. Esse tipo de estímulo é chamado de nudge. A gente já vai falar sobre isso. Arquiteto de escolha. Já falei, arquiteto de escolha tem a responsabilidade de organizar o contexto no qual as pessoas tomam decisões. Aqui tem um exemplo de nudge, arquitetura de escolhas. Se vocês repararem, na pista do canto, a pista inferior, que está mais abaixo ali na imagem, há várias listras brancas. Várias listras brancas, para a gente que está olhando, elas estão meio que na horizontal. Se vocês forem acompanhando elas mais para o final ali da imagem, para o canto direito, vocês vão ver que elas vão se aproximando mais umas das outras. Por que eles fizeram isso? Logo após essas listras, ali no canto direito da imagem, tem uma curva. Isso é em Chicago, nos Estados Unidos. Essa curva é muito perigosa. E estavam acontecendo muitos acidentes ali. Acidentes muito graves. E aí eles colocaram essas listras no chão para quê? O limite é de mais ou menos 40 km por hora, né? O cara chegava de carro, não respeitava o limite, acidentava. E aí eles colocaram essas listras por quê? Vamos supor que da primeira para a segunda listra tem 5 metros de distância. E aí você que está dirigindo ali, você vê essas listras no chão. Só que à medida que você vai andando com o carro, você pode manter a mesma velocidade. Você vai ver essas listras sumindo de forma mais rápida, porque agora elas estão mais perto. Mais próximas. Elas estão a, por exemplo, 4 metros de distância uma da outra agora. Depois de um tempo elas estão a 3 metros de distância, 2 metros. Então elas vão se aproximando. E isso dá a impressão que a pessoa está correndo mais. A pessoa que está atrás do volante, ela acredita que está correndo mais. Essa ilusão já faz a pessoa desacelerar. Faz a pessoa desacelerar e evitar um acidente. O número de acidentes nessa curva diminuiu 36%. Depois da implantação desse nudge, dessas listras, diminuiu 36% em 6 meses. Então isso é uma ferramenta muito poderosa se bem utilizada. Nudge então nada mais é do que um estímulo, um empurrãozinho capaz de mudar os comportamentos das pessoas. Nudge, traduzido para o português, é literalmente um empurrãozinho, alguma coisa que você faz para estimular a pessoa a fazer alguma coisa. O autor desse livro, ele ganhou um Nobel de Economia, o nome dele é Richard Thaler, e ele foi um dos fundadores aí da economia comportamental, né? Algo que a gente utiliza muito aí nos investimentos. E ele fala que qualquer pessoa que incentive outra pessoa a fazer alguma coisa é um arquiteto de escolhas. Um médico que
fala de, por exemplo, duas formas aí de fazer um tratamento, é um arquiteto de escolhas e assim por diante. Então aqui, essa imagem é simplesmente um exemplo aí da pista lá de Chicago, né? As listras cada vez mais se aproximando. Reparem para vocês verem. Aqui tem uma distância, vamos supor que seja 5 metros. E aí a medida, esses carros aqui são os mesmos, né? Aqui só está mostrando a trajetória desse carro que partiu daqui. O cara partiu daqui. Se você analisar a distância entre o primeiro e o segundo carro, a posição do carro aqui e aqui, vamos supor que aqui ele esteja a 5 metros de distância. E isso aqui se passou um segundo. Em um segundo o carro se distanciou 5 metros de distância da posição anterior dele. E aí, à medida que ele vai entrando aqui, vendo essas listras, ele vai reduzindo a velocidade. E agora, a cada segundo que passa, ele está mais devagar. Tanto que ele está se aproximando mais. Ó. Aqui é a trajetória do mesmo carro. Ele está reduzindo a velocidade, está se aproximando cada vez mais da posição anterior dele. Esse carro aqui está muito próximo da posição que ele estava um segundo atrás, e assim sucessivamente. E ele vai reduzindo a velocidade, as listras vão ficando mais próximas, ele acredita que está acelerando demais, desacelera e faz a curva em segurança. Aqui é o zero, como se fosse o zero onde a gente entra numa operação, e aqui seria o 100%, né, onde a gente sai da operação. A gente tem que fazer de tudo para conseguir fazer essa curva e não bater aqui, não se acidentar aí, né, pessoal? Então vamos lá, como é que a gente vai utilizar isso no mercado? Isso aqui na verdade, é só uma sugestão. Caso você queira fazer utilização dessa estratégia aí que eu estou apresentando, vocês podem utilizar. Caso não, podem continuar utilizando o Fibonacci da forma como a gente utiliza. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar em fazer? Suponhamos que estejamos operando aí no começo do mês, e aí a gente opere primeira semana, segunda, terceira, e a gente opere, 15 Fibonacci em 3 semanas. E a gente ganha, vamos supor que a gente ganhe as 15, né? Hipoteticamente. As 15 que a gente ganhou foi até o 100%. Até o 100% aqui. Na última semana do mês, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer igual o carro lá, dar uma desacelerada. Por quê? Não precisa ficar tentando ganhar 100%. A gente já está com 3 semanas aí, estamos positivos. A gente não precisa correr tanto risco. A gente não precisa tentar ir até o 100% mais. E isso aí é bom principalmente para quem fica muito ansioso, para quem é iniciante principalmente. O cara tenta ir até o 100%, fica muito ansioso. Então você pode fazer isso, mas eu aconselho que vocês continuem até o 100% nas primeiras semanas e na última semana façam isso que eu vou ensinar agora, que é sair antes. Vocês vão colocar 80% de Fibonacci na ferramenta, vocês vão adicionar lá, né, no gráfico, e 70%. E aí vocês vão entrar aqui é o 50% de Fibonacci, a linha verde, e vão sair no 70%. Na verdade, vocês vão fazer o seguinte, na segunda-feira, por exemplo, da quarta semana, da última semana do mês, vocês vão tentar sair no 80%, na terça-feira a mesma coisa, na quarta e na quinta vocês vão tentar sair no 70%, considerando, né, que vai ter Fibonacci todo dia, e na sexta-feira vocês podem, vamos supor, aqui vocês ganharam, vamos supor que de 50% até 100% tem 100 pontos. Então vocês vão, daqui até que tem 100, o stop está 100. Até 80% você vai ter 80 pontos. 80 pontos? Não, você vai ter de 50 a 80, você vai ter um pouco menos. Caramba, esqueci qual o valor que era. Vai dar 80, 80 mais 100, 180, 180 menos 180 dividido por 2 vai dar 90. Se eu não me engano, com 80% aqui você tem 90 pontos. Se você não tem 90, você tem 60. Ou é 60 ou 90 pontos, não me recordo exatamente. Mas você vai fazer o seguinte, ou você coloca, se de 50 a 100 tem 100 pontos, ou você coloca 70% de Fibo e 80% de Fibo na ferramenta, ou você faz o seguinte, você entra aqui e coloca seu take com
com 70 pontos. Aí não precisa nem colocar ferramenta, só arrasta. Você só arrasta a linha de take e coloca lá na segunda e na terça com 80 pontos, na quarta e na quinta com 70 pontos. E aí na sexta-feira, você pode tentar... Seu stop tá sempre 100, né? 100 pontos. Você pode tentar buscar até 150 pontos na sexta, caso tenha Fibonacci. Porque se você perder, você vai perder 100. Considerando que você ganhou segunda, terça, quarta e quinta, você vai ganhar 160, vai dar 230, 300 pontos. Se você ganhar todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta da última semana. Na sexta-feira você pode arriscar aí perder 100 para ganhar 150 pontos, por exemplo. Aí você iria, no caso, se for um Fibonacci aí de 0 até 100 dando 200 pontos, de 50 a 100 dando 100 pontos, você teria que ir acima do 100%. Mas caso você perca, utilizando o mesmo lote, obviamente, você não vai perder muito. Você não vai perder mais do que você ganhou nem nessa semana. Como que a gente utiliza? Nesse caso de RRC e bandeira aqui, esse exemplo é um candle daqueles que explodem aí no mercado, né? A gente está lá operando, do nada aparece um candle aí subindo, levando casa, levando roupa, levando tudo aí da pessoa. Nesses casos, o que aconteceu com a gente recentemente, né? A gente estava num FIBO, aconteceu do mercado explodir para baixo, não tocou nosso take e voltou tudo, a gente tomou stop. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Mesmo exemplo lá do carro, desacelera. Você entrou na operação aqui, sua ordem funcionada, você quer um RRC. O preço subiu, rompeu resistência, né? Fez a retração, já colocamos a ordem pendente, começou a subir, acionou nossa ordem. E aí a gente está lá olhando e tal, do nada o preço explode para cima. Considerando que você está com take de 100 pontos. Preço subiu, você está ganhando 90 e você viu que o movimento foi aleatório, que não tem notícia nem nada que explique esse movimento, o ideal é que a gente saia dessa operação. Porque se fosse, por exemplo, aqui é 100 pontos, se fosse 80, 70 pontos, acredito que a gente não precisaria sair. 70 pontos aí a gente já até pegou aí com movimentos aleatórios aí e ganhamos. Só que com 100 pontos, acima de 100 pontos, já fica um pouco mais arriscado. Porque às vezes o movimento explode aí, faz 80 pontos e volta. Quando o movimento explode, ele vai acionar muito, se for para cima assim, ele vai acionar muita ordem de venda. E aí ele pode voltar mesmo e a gente pode acabar perdendo. Então, se você tiver com 100 pontos ou mais aí, e acontecer um movimento assim aleatório que você não esperava, que surpreendeu aí todo mundo, é preferível que você veja ali uns 5 segundinhos. Se você achar que o mercado não vai continuar subindo, pode sair. Aí seria também desacelerar, né? Porque se você tentasse acelerar, na verdade, esse movimento seria o carro acelerando. O carro está acelerando demais e aí pode acontecer dele bater. Bater aqui seria o equivalente a ele voltar e a gente perder. Então, isso aí não é preferível. É preferível que a gente se precavenha. Nesse outro caso aqui é o mesmo exemplo. Porém, aqui o mercado subiu, fez a retração no RRC ou na bandeira, né? E aí ele acionou a nossa ordem com o candle que explodiu. No exemplo anterior, ele tinha acionado com esse candle menor. Depois ele subiu. Aqui, por exemplo, olha, ele subiu 90 pontos. Aqui eu coloquei essa seta aqui para mostrar onde a gente poderia sair. Aqui a gente poderia sair, por exemplo, com, 80 pontos. Nesse caso aqui, a gente teria que sair com menos. Por quê? Porque o preço subiu, acionou a nossa ordem, e aqui esse candle tem 90 pontos. Tudo bem. Só que esse candle começou abaixo da nossa ordem. Ele não foi até próximo do 100, igual aquele outro do exemplo anterior. Então aqui, se ele subiu 90, começou abaixo, vamos supor que aqui o topo dele seja 80 pontos. E aí ele começou a cair, e caiu até aqui essa seta. Essa seta, vamos supor que tenha 40 pontos, por exemplo. Talvez a gente tenha que sair com isso, se ele começar a voltar demais. Pessoal, esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui é só em casos em que o mercado explode assim de uma vez. Caso você entre no RRC, o preço esteja andando normal, candles normais, e o mercado comece a voltar, fazer retração, não é para sair. Você só deve sair caso aconteça esses eventos assim aleatórios. Eventos com candles muito grandes, muito imprevisíveis. Candles imprevisíveis aí fazem a gente repensar nossas entradas, nossas manutenções aí no mercado. Agora, no caso de um RRC comum que a gente entra,
Na maioria das vezes que a gente entra no RRC, o preço aciona a nossa ordem, sobe, volta, faz retração para depois subir de novo. Então vocês têm que utilizar só quando é um candle grande, um candle de 80, que sai de uma vez, faz 80 pontos em 10 segundos, por exemplo. Se não for, se o preço subir com candle pequeno, igual esses aqui, por exemplo, candle, vamos supor que a gente entrou nessa linha vermelha aqui comprado. O preço está subindo, candles mais ou menos normais, e aí o preço começa a fazer retração. Aqui não é para a gente sair. Nesse caso aqui, os candles aqui estão normais. A gente tem que esperar o mercado voltar a subir. Só nesse caso aqui que a gente deveria sair. Outra forma da gente utilizar com Fibonacci. O que vocês podem fazer? Isso aqui é para quem já está operando há mais tempo e não está com lote mínimo. Para quem não é iniciante ainda. Vamos supor que você esteja operando com lote de 1. É só um exemplo aqui, tá? E aí você está com Fibonacci. Fibonacci está dando 240 pontos de 0 até 100. Então de 50 até 100 está dando metade, né? 120. Você pode fazer o seguinte. Entrar em 3 operações no mesmo ponto. Uma operação você vai entrar com lote de 0.5. Uma operação você vai entrar com lote de 0.3. E uma operação você vai entrar com lote de 0.2. Totalizando aí 1. E aí, você vai fazer exatamente o que eu estou mostrando aqui. 0.5, na operação com lote de 0.5, você vai buscar 60 pontos. De 50 até 75% de FIBO, tem 60 pontos. Nesse caso aqui, porque de 0 a 100 tem 240 pontos. Você vai buscar 60 pontos com lote de 0.5. 60 pontos é o quê? Metade de 120. Então, metade de 120 é 50%. Porém, a gente não poderia simplesmente colocar 50 de Fibonacci na ferramenta. Vocês vão ter que adicionar o valor 75%. E depois vocês adicionam 75%. Depois você vai... O lote que você entrou com 0.3, você vai sair com 96 pontos. 96 pontos nesse exemplo de 240, tá, pessoal? 96 pontos é 80% de 120. Ah, mas por que você não adicionou 80% aqui no Fibonacci? Porque ele é 80% de 120. Aqui é 90% de 100. Não vamos confundir 120 pontos ou 80% de 120 pontos com 90% de 100. Isso aqui é a porcentagem, isso aqui são os pontos. A gente não pode confundir. Para você ganhar 80% de 120, você tem que adicionar 90% na ferramenta Fibonacci. Então, o que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão abrir a ferramenta Fibonacci no gráfico e vão adicionar os valores 75% e 90%. Toda vez que vocês quiserem utilizar a ferramenta dessa forma, vocês vão fazer isso. Ao invés de vocês vão pegar o lote que vocês utilizam e dividir ele por 3. Uma parte aí com metade dele, uma parte com... vai dar um terço dele, vai dar um terço, né, 33%, e uma parte com 0.2, né, se for um lote de 1. E aí vocês vão totalizar o lote inteiro. Aí, para que é isso? Isso aqui também é a mesma coisa é o mesmo exemplo lá do carro. Você está desacelerando. Por quê? O preço está subindo. Chegou no 75. Você ganhou. Você ganhou $30. Seu stop está 120. Se acontecer do mercado voltar, você vai tomar um stop. Tomaria um stop de 120 se não tivesse ganhado $30. Só que você ganhou. Seu stop vai ser de $90. Vai doer? Vai. Só que é menos do que 120, né? Você vai bater o carro ali na parede, mas não vai estragar tanto o carro, não vai dar um PT. Agora, se você tivesse, por exemplo, nessa operação, buscando, arriscando $120 e buscando $120 de take lá no 100%, poderia acontecer do mercado subir e descer e te dar o stop sem você ganhar nada. Acontece isso às vezes, né? Igual aconteceu com a gente semana passada. Então, isso aqui... vai da pessoa. Se vocês quiserem utilizar Fibonacci dessa forma, com essa estratégia aí de nudges, arquitetura de escolhas, vocês podem utilizar. Façam uma entrada no meio com três lotes separados. Em um lote você vai sair em 75% de FIBO, em outro lote você vai sair em 90% de FIBO,
E no terceiro lote você vai sair em 100% de FIBO. 0.5, 0.3, 0.2, exemplo com lote de 1. Ah, Thiago, mas eu estou operando com lote de 0.1. Beleza, você vai entrar aqui com 0.1, não 0.01, hein, pessoal? Quem está com 0.01 não pode utilizar isso aqui. Você está com 0.1, você pode fazer o seguinte. Você vai fazer 0.05 aqui, 0.03 aqui e 0.02 aqui. Vai dar 1 da mesma forma. Ah, mas eu estou com 0.5. 0.5. Você pode fazer 0.3 aqui, 0.1 e 0.1. Só você tem que entender que a primeira operação que você vai sair no 75 tem que ser com o maior lote. Aqui no caso 0.5. O segundo e o terceiro podem ser na ordem, mas caso não dê para você fazer, por exemplo, 0.3, 0.2, você pode colocar aqui. Ah, aqui vai ser 0.1, aqui vai ser 0.1 também. Isso aí vai muito do lote que você utiliza. Então isso é só uma sugestão para vocês, caso queiram utilizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que eu calculei isso. 50% de FIBO é zero, né? Zero é o nosso ponto de entrada. Por que zero? Porque ali a gente não está ganhando nada ainda. 120 pontos é 100% de FIBO. 60 pontos é quanto? 60 pontos é quanto? 60 pontos é 50% de 120 pontos. Tá. Como que a gente vai saber qual valor de... Como que eu sei qual valor de Fibonacci que eu tenho que colocar? Qual porcentagem de Fibonacci que eu tenho que colocar para ganhar 60 pontos? Você calcula dessa forma. Você soma 100% mais 50%. Vai dar 150%. Dos 150%, você faz o seguinte, você divide por 2. Vai dar 75%. E aí você adiciona 75% em... Deixa eu voltar lá. Você vai adicionar 75%. Você adiciona 75% aqui na ferramenta. Se de 50% até 100% de FIBO tem 120 pontos, de 50% até 75% de FIBO vai ter 60 pontos. Entenderam? 60 pontos é 50% de 120. Aí a gente adiciona 75 aqui. E o 90, Thiago? Como é que você achou 90? Vamos lá. Primeiro eu decidi sair com 50% de 120, né? Aí depois eu pensei, qual o outro valor que eu deveria sair no segundo lote? Eu acho que é melhor sair com 80%. 80% de 120. Quanto que é 80% de 120? Fiz o cálculo. Se 10% de 120 é igual a 12, 80% de 120 é igual a 12 vezes 8. 12 vezes 8 dá 96. 96 o quê? Pontos, né? Tá. E aí? 80% de 120, 96 pontos. Ah, então eu tenho que adicionar 80% lá em FIBO? Não. Você tem que adicionar, você tem que calcular para saber quantos por cento você vai colocar na ferramenta de FIBO para ganhar 96 pontos. Como que a gente calcula? Da mesma forma que a gente calculou antes. 100%. 120 é 100%, né, pessoal? 100%. Então a gente vai somar com 80%. Vai dar 180%. E aí a gente divide por 2. Vai dar 90. E esse 90 é o quê? Por cento. Isso aí. Então a gente coloca 90% na ferramenta para ganhar 80% de 120. É um pouco complicado isso aqui? É um pouco complicado, mas não é tanto. A única coisa que vocês têm que entender, tem que saber diferenciar. 96 pontos aqui, ele é 90% de 100%. É um pouco complicado até de explicar isso. Só que 96 pontos equivalem a 80% de 120. 80% de 120.
é um pouco chato. Isso aqui, eu tô mostrando o cálculo para vocês aqui só para ser o mais transparente possível. Só que esse cálculo vocês não precisam saber. Só precisam saber o valor que vocês precisam adicionar em Fibonacci, que vai ser 75,90. Adicionem ele. Se vocês quiserem utilizar dessa forma, saiam aí entrando no 50, saindo com uma no 75, uma no 90 e uma no 100. Deixa eu mostrar outra coisa. Antes eu tinha falado para vocês aqui, ó. Vocês podem utilizar Fibonacci operando até o 100% por 3 semanas e depois na quarta vocês adicionem 80% e 70% na ferramenta. Só que, cara, se você adicionar 80%, 70% e depois ter que adicionar 75 e 90, o Fibonacci vai ficar uma merda. Então vocês podem fazer o seguinte, ao invés de adicionar 70% e 80%, ou vocês podem fazer isso no olho, por exemplo, sem adicionar 70 e 80, na última semana do mês que vocês tiverem positivo, vocês podem simplesmente pegar o take e colocar com... Você está aqui no 50, de 50 até 100 está dando 100 pontos, você pode simplesmente pegar seu take e colocar com 50 pontos, por exemplo, para ganhar 50 e arriscar perder 100, e nos 2 primeiros dias, você coloca nos 2 primeiros dias, coloca 70 pontos, por exemplo. Aqui até o 100% está dando 100, coloca que você quer sair com 70 pontos. Nos dois, na quarta e na quinta, você coloca para sair com 60 pontos. E na sexta-feira você pode colocar para sair ou com 100 ou com 150 pontos. Aí vai do seu critério. Você não precisa adicionar os 70% e 80% na ferramenta. Porque se você adicionar 70% e 80% e também adicionar 90% e 75%, o Fibonacci vai ficar cheio de reta, vai ficar horrível para operar. Então o cálculo está aqui, né? Tomara que vocês quiserem anotar, pausem e anotem, mas acho que não se faz muito necessário. Mas aí vai de vocês. E aqui no caso de bandeira, aqui seria o mesmo exemplo, né? 3 operações no mesmo ponto, no RRC ou bandeira, uma com lote de 0.5, uma com lote de 0.3, uma com lote de 0.2. Aqui eu não coloquei as saídas, mas é o mesmo exemplo, ó. Você entraria, preço subiu, rompeu resistência, né? RRC, fez a retração, entramos com 3 ordens pendentes aqui em cima. Uma de 0.5, a de 0.5 a gente, por exemplo, poderia sair com 50 pontos. Uma de 0.3 poderia sair com 80 pontos. E uma de 0.2 para sair com 100 pontos. O mesmo exemplo lá de Fibonacci. Só que de Fibonacci era 120 pontos de 50 até 100. Nesse caso aqui, de 50 até 100 tem 100 pontos. Então, no caso de Fibonacci, a gente tem a ferramenta com... vai ter a ferramenta com 75 e 90 para saber exatamente onde a gente vai sair. No caso da RRC e da bandeira, a gente tem que fazer no olho. No caso da RRC, não tem ponto exato. Se você sabe que tem 100 pontos aqui entre a sua entrada e o seu take, você pode colocar 50, 60 pontos e tal para sair, mas é feito no olho, né? A gente simplesmente entra com 3 operações e arrasta o nosso take. Pega o nosso take e arrasta ele. Arrasta um take aqui para 50 pontos, arrasta um take para 70 ou para 80 e o outro a gente deixa no 100. Então, essa é uma forma aí da gente dar uma desacelerada no nosso carro, não ficar arriscando tanto. A gente diminui os riscos, a gente diminui nossos riscos aí, entra numa operação e não tenta sair com 100%. Isso não é algo que eu costumo fazer, pessoal. Só que caso vocês se sintam mais à vontade, caso vocês não queiram ficar na operação até 100%, porque pode acontecer muito da pessoa ficar ansiosa e querer sair antes. Então, talvez essa forma aí de você diluir as suas operações, dividir suas operações, possam, talvez essa maneira de operar possa te motivar a se manter na operação, porque você vai ver ali que a partir do momento que você sair da primeira, você vai ver o lucro, e o lucro pode te motivar a continuar na operação. É melhor você se motivar pelo lucro, porque quando a gente está perdendo, a gente sabe muito bem que a nossa mente quer fazer a gente sair de tudo quanto é jeito. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Em breve eu farei mais vídeos a respeito de outros nudges aí que a gente pode se aproveitar para operar. Outras formas de operar também, tem outras maneiras aí que a gente pode operar utilizando Fibonacci. Só que a outra que eu quero ensinar para vocês é um pouco mais agressiva. O risco é um pouco maior do que
esse tipo de estratégia que eu ensinei agora. Isso aí é pro pessoal que já está mais avançado, que já está na sala há mais tempo. Mas posteriormente eu vou fazendo mais vídeos aí para vocês. Então é isso, pessoal. Abraços e até mais.